Graças a Deus, graças a Jesus, estamos aqui novamente reunidos para podermos comentar acerca de uma passagem do nosso Mestre amado e que se encontra esta lição no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19. A fé transporta montanhas. O item 7. A fé religiosa, condição da fé inabalável. Antes de iniciarmos, nós vamos então fazer a nossa prece neste momento, fechando nossos olhos, entregando-nos à serenidade, à tranquilidade e segurança do nosso irmão maior, do nosso Mestre Jesus, que sempre está conosco para nos auxiliar, para nos ajudar naquilo que precisamos vencer e que cada um de nós sabe o que é preciso ser trabalhado, modificado, recuperado em sua intimidade da alma. Assim, queremos agradecer aos amigos espirituais que também nos auxiliam e nos incentivam à nossa renovação íntima. Queremos agradecer ao nosso mentor espiritual, nosso anjo guardião, que nos conhece muito bem e sabe das nossas limitações, das nossas dificuldades, dos nossos anseios. E agradecer, sobretudo, ao nosso Pai Celestial Deus, por mais este momento em que aqui nos reunimos em seu nome e em nome do nosso Mestre amado, Jesus Cristo. Que assim seja. Nós vamos então hoje comentar sobre a fé inabalável. A fé religiosa é um fator de adiantamento moral desde que não caia no fanatismo e na intolerância. Deste modo, todos nós possuímos a fé relativa ao tamanho evolutivo da nossa alma. Sabemos que tudo aquilo que fazemos por fazer, tudo aquilo que fazemos por impulso, sem raciocinar, nos traz prejuízos. Por isso mesmo devemos procurar refletir, agir com a razão, porque é a razão que nos levará ao discernimento, à percepção. É dar sentido às coisas. E no quesito fé, não é muito diferente. Emmanuel, no livro O Consolador, na questão 355, ele faz um comentário sobre a seguinte pergunta: será fé acreditar sem raciocínio? A resposta: acreditar é uma expressão de crença, dentro da qual os legítimos valores da fé se encontram embrionários. Então, até aqui a gente percebe que acreditar apenas não é suficiente. E ele continua: o ato de crer em alguma coisa demanda a necessidade do sentimento e do raciocínio, para que a alma edifique a fé em si mesma. Admitir as afirmativas mais estranhas
sem um exame minucioso, é caminhar para o desfiladeiro do absurdo, onde os fantasmas dogmáticos conduzem as criaturas a todos os despropósitos, a todas as mais graves asneiras. Então, o que ele quis dizer? Que quando apenas acreditamos, sem um exame detalhado, sem usarmos da reflexão, do raciocínio, quando assim procedemos, nós certamente haveremos de nos tornar presas fáceis e haveremos de cairmos em ciladas, comprometendo-nos. Então, para conseguir a fé, para conquistá-la, de um modo bem simplista, é dizer eu sei, e não apenas eu acredito, eu creio. Por quê? Porque o saber, ele requer estudo, ele requer conhecimento, a busca de esclarecimento, requer mudanças interiores, mudanças positivas no nosso mundo íntimo. E nesse contexto, estaremos de forma consciente buscando o nosso fortalecimento na crença em alguma coisa. A doutrina espírita tem a fé raciocinada, que nos faz pensar, logicar, refletir, raciocinar. E por isso mesmo, ela é uma doutrina libertadora. A fé raciocinada, ela pede o uso da razão, para que nasça então a verdadeira compreensão de alguma coisa e, por fim, a confiança nesta coisa. Mas o mais importante, é preciso que a razão seja iluminada pelo sentimento. E é nesse processo de aprendizagem, mente e coração, raciocínio e sentimento, que a fé se consolida. Então é pelo calor da razão e nas bênçãos do coração que a fé se robustece e se afirma, não deixando lugar para nenhuma dúvida. Desta forma, adquirimos então a fé verdadeira, porque a razão nos leva à perfeita compreensão, aumentando assim a nossa confiança. Jesus foi, até hoje, o maior exemplo da fé, porque aliou a razão para fortalecê-la, para ajudá-la. Tanto uma quanto a outra, tanto a fé quanto a razão, não deve tomar rumos diferentes. Para exemplificarmos esta lição, nós trouxemos aqui, através da narrativa de Marcos, uma história que se encontra no livro Boa Nova. Psicografia de Francisco Cândido Xavier, através do espírito Humberto de Campos. Jesus, então, estava regressando de uma das suas excursões, quando ele adentra no território de Dalmanuta, onde havia alguns fariseus que se puseram a discutir com ele para experimentá-lo. Não afirmara Jesus ser o Filho de Deus? Sabemos que era frequente buscarem o Mestre com a preocupação exclusiva do maravilhoso. Alguns exigiam os milagres mais extravagantes, no firmamento, na água, no ar. Ao que o Mestre, em sua tranquilidade genuína, diz aos fariseus: por que pede esta geração
um sinal do céu? Nós sabemos que fariseus eram aquelas pessoas participantes de uma das seitas mais influentes, cuja origem se deu de 180 ou 200 anos antes de Cristo. Os fariseus apresentavam a imagem que não correspondia com sua realidade. Sob a aparência de uma devoção meticulosa, escondiam costumes corrompidos, muito orgulho e, acima de tudo, excessiva ânsia de dominação. Eles faziam parte das controvérsias religiosas, preocupavam-se demasiadamente com o cumprimento das práticas exteriores, nas cerimônias e dos cultos, e eram tomados de ardoroso proselitismo. Para os fariseus, a religião era mais um meio de chegarem aos seus fins do que objeto de fé sincera. Então os fariseus, eles desejavam crer nos ensinamentos novos, mas sempre dentro do velho egoísmo humano. Sempre prevalecendo o interesse, os fariseus buscavam recompensas para satisfazer suas ambições inferiores. De todos os discípulos, Tomé era o que mais se preocupava com a propagação do evangelho do reino, que lhe parecia necessária, junto aos homens poderosos e influentes da época. Ele insistia com Jesus para que atendesse às exigências dos fariseus, bastante favorecidos de autoridade e de riqueza. Assim, quando Jesus estava descansando na choupana de um velho pescador, surgiu um discípulo inesperadamente, dizendo que os homens desejariam conhecê-lo de perto e, sobretudo, o seu poder divino. Tomé descreveu o perfil desses homens, dizendo que eram altos funcionários de Herodes em companhia de doutores de Jerusalém, que estavam ali naquelas paragens, acompanhados de patrícios romanos. Todos aguardavam por Jesus em casa de Cornélio Cimbro, ao que Jesus responde: Tomé, não é necessário que me vejam a mim, mas que sintam a verdade que trago de nosso Pai. Deixando transparecer o desgosto que aquela resposta lhe causava, Tomé insiste: Mestre, atendei-os. Que será do evangelho do reino e de nós mesmos sem o apoio dos homens influentes e prestigiosos? Acreditais na vitória sem o amparo das energias do mundo? Revelai a esses homens o vosso poder divino, pois além disso, eles apenas querem conhecê-lo de perto. Jesus então explica ao discípulo que o mais importante para Deus é que cada um conheça a si mesmo pela sua própria consciência. Notemos aqui que Jesus diz sobre o despertar da consciência. Porque quando a nossa consciência está desperta, sabemos de uma forma figurada que Deus está de uma maneira mais próxima se relacionando com os seus filhos. Tomé insiste para que Jesus atenda aos influentes com apenas um sinal de Deus nos céus, ao que Jesus responde questionando-o: mas se são incapazes de perceber a presença de nosso Pai, como poderão reconhecer-lhe um simples sinal? E diz ainda a Tomé que ele, Jesus,
veio de Deus para ensinar as suas verdades divinas, recomendando a todos que se amem reciprocamente através da vida, ressaltando que o Evangelho do Reino, por não ser uma causa dos homens perecíveis, não se destina àqueles que se encontram confortados e satisfeitos na terra, mas que o Evangelho do Reino se destina justamente aos corações que aspiram a uma vida melhor. Então aqui nós notamos claramente Jesus enfatizando a imortalidade do Espírito, visando a vida futura do Espírito imortal. Tomé então não mais insistiu. Ante a firmeza das explicações, Tomé pergunta ao mestre qual será a senha. Como provar às criaturas que o nosso esforço está com Deus? Neste momento eu peço licença para ler na íntegra a resposta que o nosso Mestre Jesus dirige então a Tomé acerca da senha. Uma só lágrima que console e esclareça um coração atormentado vale mais do que um sinal imenso no céu, destinado tão somente a impressionar os miseráveis sentidos da criatura. A nossa senha, Tomé, é a nossa própria exemplificação na humildade e no trabalho. Quando quiseres esclarecer o espírito de alguém, nunca lhe mostres que sabes alguma coisa. Sofre, porém, com as suas dores e colherás resultado. A redenção consiste em amar intensamente. Se te interessas por um amigo, suporta os seus infortúnios e imperfeições. Anda em sua companhia nos dias amargos e dolorosos. O nosso sinal é do amor que eleva e santifica, porque só ele tem a luz que atravessa os grandes abismos. Vai e não descreias, porque não triunfaremos no mundo somente pelo que fizermos, mas também pelo que deixarmos de fazer no âmbito das suas falsas grandezas. Então, percebemos aqui que Jesus faz um apelo para que busquemos fazer nossas renúncias quanto às ilusões, quanto aos caprichos, quanto às nossas ambições inferiores que nos aprisionam, porque não venceremos no mundo somente pelo que fizermos, mas também pelo que deixarmos de fazer no âmbito das suas falsas grandezas. Então é quando renunciamos aos nossos interesses mesquinhos. Desse dia em diante, Tomé reformou a sua concepção sobre as mensagens do céu, mas continua com muitas dúvidas, indecisões em matéria de fé. Almejava uma vitória ampla e fácil do Evangelho pela renovação imediata do mundo. A onda das perseguições chegou, desfazendo todo aquele clima suave daquela época, daquele momento, e o mestre fora preso, com exceção de João, que se conservara junto de sua mãe. Todos os discípulos se afastaram amedrontados. Tomé também não resistira às grandes vacilações do triste momento, debandara-se. Depois de algum tempo, ele sentira o arrependimento e o desejo intenso de querer ouvir o mestre, nem que se fosse pela última vez, uma palavra de repreensão dos seus lábios. E é então que Tomé, disfarçando-se, de maneira a se tornar irreconhecível, a fim de se livrar das iras da multidão, ele procura
o Messias. Com seu coração acelerado, ele avistou Jesus que caminhava sob a cruz a passos vacilantes, seguido de perto pelos soldados que o protegiam contra os ataques da plebe. Tomé sentiu uma grande angústia tomar conta de sua alma. Contudo, seguiu sempre, até o momento final em que o madeiro infamante se ergueu. Tomé se pôs a chorar discretamente. Logo, porém, como que magnetizado pelo olhar do mestre que o buscara entre os milhares de criaturas reunidas, Tomé aproximou-se ofegante da cruz. Desejava escutar dos lábios de Jesus a reprovação franca e sincera do seu condenável procedimento, fugindo ao testemunho daquela hora extrema, quando Jesus lhe disse em voz quase imperceptível: Tomé, no Evangelho do Reino, o sinal do céu tem que ser o completo sacrifício de nós mesmos. O apóstolo compreendeu as palavras de Jesus e chorou amargamente. Embora tivesse Tomé presenciado a tudo que ocorrera com Jesus, por quem tinha grande admiração e apreço, por considerá-lo a mais alta figura da humanidade e tendo sido advertido por ele no tocante ao sacrifício espiritual que cabe a cada um de nós realizar, Tomé continuava com suas dúvidas quase invencíveis. Tomé mantinha certas limitações no que se referia ao raciocínio e por isso mesmo sua alma era banhada de inúmeras indecisões, quando então chegou a notícia da ressurreição de Cristo. Maria de Magdala, Pedro e João, juntamente com outros companheiros, tinham visto o Senhor, tinham escutado a sua palavra consoladora e divina. Incerto de si mesmo, quase vencido na sua escassa fé, Tomé procura os amigos diletos, ansiando pela manifestação do Mestre Jesus. Todos então reunidos ali, numa pequena sala, após a prece habitual, Jesus adentrou com seu olhar humilde e sereno, desejando a todos paz e bom ânimo. Tomé, sentindo o coração bater-lhe precipitado, ergueu os olhos e o Senhor, percebendo-lhe os pensamentos mais ocultos, aproximou-se do discípulo de fé vacilante e o convida a tocar-lhe as chagas, dizendo-lhe: Tomé, põe a tua mão nas minhas chagas e não te esqueças que é o sinal. Neste momento, a razão fria do apóstolo foi banhada pelo seu sentimento. O sentimento falou mais alto e, por sua vez, este aperfeiçoara a fé de Tomé. Então, 2 pontos importantes nós vamos comentar desta história. Fator importante para que a fé não deixe lugar para nenhuma dúvida, o que a torna inabalável é o raciocínio respaldado no sentimento. Tomé preocupava-se unicamente com o apoio que os homens influentes e prestigiosos da época deveriam dar ao Evangelho do Reino e aos seus seguidores. Ele não percebeu, seu raciocínio era bastante limitado. Ele não compreendeu que é preciso que se tenha olhos de ver, ouvidos de ouvir, para irmos ao encontro das verdades espirituais, sacrificando todo o interesse egoístico de nossa parte. É nisso então que consiste o sacrifício espiritual. É o empenho em conquistarmos
tudo aquilo que é de uso da alma. Conquistarmos a inteligência no sentido de sabermos raciocinar, logicar, refletir. É o empenho em adquirirmos conhecimentos, de conquistarmos as qualidades morais, as virtudes cristãs. Esse é o sacrifício espiritual que Deus espera de cada um de nós. Ele não conseguia ampliar seu raciocínio para o ponto que Jesus queria chegar, que é preciso sentir a presença de Deus em toda parte, na sua onisciência, misericórdia, justiça e amor. E nós sentiremos Deus e o compreenderemos quanto mais progredirmos e nos revestirmos das virtudes cristãs. Outro ponto é a razão fria. Por que a razão fria do discípulo? É porque ele estava fora da sintonia do bem. Não porque seja uma pessoa má, mas por não ter a anuência do coração, o que nos torna displicentes, desatentos aos meios pelos quais Deus toca o nosso coração. É preciso, então, que estejamos mais atentos, mais desarmados, para ampliarmos nossa percepção. O que não pode ocorrer é a paralisação da capacidade de sentir, que incapacitará a de pensar. É por tudo isso que entendemos que a fé não pode ser imposta, assim como tantas outras virtudes. A fé deve ser buscada, cultivada, desenvolvida. E por estar displicente, desatento a tudo que Jesus lhe transmitira, deixou passar. Tomé não percebeu porque o seu coração não participou desta busca, deste cultivo. O Espiritismo, ele nos alerta para o despertar da inteligência e do nosso coração. Da inteligência quanto ao uso da razão, do bom senso, da coerência. Do coração quanto a essa busca de aprimorarmos nossos sentimentos. Porque o momento é agora. Estamos em plena época do despertamento com lucidez. Ao interrogar a nós mesmos, qual a finalidade do esforço religioso em nossa vida? Estaremos de forma consciente buscando o nosso fortalecimento na crença, pelo aumento da percepção, resultando na confiança em Deus e em nós mesmos, uma vez que passou pelo crivo da razão. É dar sentido às coisas, não nos deixando oscilar na intranquilidade, na insegurança do nosso mundo íntimo, mas sim confiarmos naquilo que conseguimos compreender, porque fomos buscar o conhecimento. E porque se compreende, não nos deixamos abater, procurando a tudo suportar com mais resignação. E assim, irmãos, queremos agradecer pela oportunidade bendita deste momento em que podemos explorar um pouco mais acerca dos ensinamentos do nosso Mestre Jesus. E assim, partindo para a nossa prece final, queremos agradecer imensamente ao nosso Pai maior, Deus, a Jesus, nosso irmão maior, nosso Mestre amado, e a todos os nossos amigos, espíritos familiares, espíritos protetores, ao nosso mentor espiritual, nosso anjo guardião, por tudo que tem
feito chegar até a nós para este despertar, para que assim possamos nos fortalecer e seguirmos firmes em nossa jornada evolutiva, crendo no poder e na força do bem e, sobretudo, na justiça e na misericórdia de nosso Pai. Que Deus nos abençoe e abençoe nossos bons propósitos. Assim seja.